Existem duas maneiras de entender uma experiência. A primeira é compará-la com lembranças de outras experiências e assim nomear e definir. Isso significa interpretá-la de acordo com o que morreu e passou. A segunda é ter consciência dela como é. Por exemplo, quando na intensidade da alegria esquecemos o passado e o futuro, deixando o presente ser tudo, de forma que sequer paramos para pensar: estou feliz. Ambas as maneiras têm suas utilidades, mas correspondem à diferença entre saber uma coisa através de palavras e saber imediatamente. Um cardápio é muito útil, mas não pode substituir o jantar. Um guia é uma ferramenta admirável, mas não tem comparação com o país que descreve. Portanto, a questão é que, quando tentamos entender o presente em comparação com lembranças, não o entendemos com a profundidade de quando tomamos consciência sem comparação. No entanto, essa é a forma como geralmente abordamos experiências desagradáveis. Em vez de tomar consciência delas como são, tentamos lidar com elas nos termos do passado. Uma pessoa assustada ou solitária logo começa a pensar: estou com medo, ou estou muito sozinha. Isso, é claro, uma tentativa de evitar a experiência. Não queremos estar conscientes deste presente. Mas, como não podemos sair do presente, nosso único escape é a memória. Aqui sentimos que estamos em território seguro, pois o passado é fixo e conhecido, mas também, é claro, morto. Assim, para tentar escapar, por exemplo, do medo, tentamos nos separar dele e fixá-lo através de uma reinterpretação em termos de memória, do que já é fixo e conhecido. Em outras palavras, tentamos nos adaptar ao presente misterioso ao compará-lo com o passado, ao nomeá-lo e identificá-lo. Ficaria tudo muito bem se estivéssemos tentando nos livrar de algo de que fosse possível nos livrar. É um processo útil para saber quando entrar em casa num dia chuvoso, mas não diz como viver com coisas das quais não se pode escapar, que já são parte de nós. O corpo não elimina toxinas porque sabe o nome delas. Tentar controlar medo, depressão ou tédio, chamando-os pelo nome, é recorrer à superstição de confiar em maldições e invocações. É muito fácil ver por que não funciona. Obviamente, tentamos conhecer, nomear e definir o medo de forma a torná-lo objetivo, ou seja, separado do eu. Mas por que estamos tentando nos separar do medo? Porque estamos com medo. Em outras palavras, medo é tentar se separar do medo, como se fosse possível combater fogo com fogo.
E isso não é tudo. Quanto mais nos habituamos a entender o presente em termos de lembrança, o desconhecido através do desconhecido, o vivo através do morto, mais seca e embalsamada, mais frustrada e sem alegria, a vida se torna. Protegido da vida, o ser humano se torna um molusco fechado na concha da tradição, de forma que, quando a realidade finalmente entra, como é inevitável, a maré do medo reprimido corre sem controle. Se, por outro lado, você tem consciência do medo, percebe que, porque esse medo se torna você, é impossível escapar dele. Você se dá conta de que chamar de medo diz pouco ou nada sobre o sentimento, pois comparar e nomear se baseia não na experiência passada, mas na memória. Não há escolha, então, a não ser empregar todo o seu ser em tomar consciência do medo como uma experiência completamente nova. Na verdade, toda experiência é, nesse sentido, nova. E em todo momento da vida, estamos no meio do novo e do desconhecido. A partir daí, a experiência é recebida sem que haja resistência a ela ou a que seja nomeada. E desaparece a impressão de conflito entre o eu e a realidade presente. Esse conflito não para de nos corroer por dentro, porque fazemos da vida um longo esforço para resistir ao desconhecido, ao presente real em que se vive, que é o desconhecido inerente à existência. Vivendo assim, nunca aprendemos a conviver com isso. O tempo todo ficamos cautelosos, hesitantes e na defensiva. E a troco de nada, pois a vida nos empurra para dentro do desconhecido indiferente. E resistir é tão fútil e exasperante quanto tentar nadar contra uma corrente feroz. A arte de viver esse dilema não é boiar despreocupadamente por um lado, nem ficar com medo e se agarrar ao passado e ao conhecido por outro. Consiste em ser completamente sensível ao momento, em encará-lo como totalmente novo e único, em ter a mente aberta e receptiva ao máximo. Isso não é uma teoria filosófica, mas um experimento. É preciso fazer o experimento para entender que ele traz à tona capacidades completamente novas de adaptação à vida, de literalmente absorver a dor e a insegurança. Descrever como essa absorção funciona é tão difícil quanto explicar o batimento do coração ou a formação dos genes. A mente aberta faz esse experimento como a maioria respira, sem conseguir explicar nada. O princípio por trás dele é claramente algo como o judô, o caminho suave de dominar uma força contrária se rendendo a ela. O mundo natural
dá vários exemplos da grande eficiência desse caminho. A filosofia chinesa, da qual o próprio judô é uma expressão, o taoísmo, chamou a atenção para a capacidade que a água tem de superar todos os obstáculos, sendo suave e flexível. Mostrou como o salgueiro maleável sobrevive ao pinheiro duro em uma tempestade de neve. Pois enquanto os galhos rígidos do pinheiro acumulam neve até quebrar, os ramos macios do salgueiro se curvam sob o peso, derrubam a neve e se restabelecem. Se nadando alguém for pego por uma corrente violenta, resistir é fatal. É preciso nadar no sentido dela e se esgueirar aos poucos para o lado. Quem cai de um lugar alto com os membros rígidos acaba quebrando os ossos, mas, se relaxar como um gato, cai em segurança. Um prédio sem maleabilidade na estrutura cai facilmente em uma tempestade ou em um terremoto. E um carro sem o amortecimento dos pneus e das molas logo se despedaça na estrada. A mente tem as mesmas capacidades, pois tem maleabilidade e pode absorver choques como água ou um amortecedor. Mas esse jeito de se render a uma força oposta não é de forma alguma o mesmo que fugir. Uma massa de água não foge quando recebe um soco. Apenas cede no ponto de contato e se fecha sobre a mão. Um amortecedor de carro não cai feito um pino de boliche quando é atingido. Ele cede, mas ainda assim permanece no mesmo lugar. Fugir é a única defesa de algo rígido contra uma força avassaladora. Portanto, o bom amortecedor não é apenas maleável, mas também tem estabilidade ou peso. Esse peso é também uma função da mente e aparece na preguiça, um fenômeno muito pouco compreendido. É significativo que gente nervosa e frustrada esteja sempre ocupada, mesmo no ócio, e esse ócio é a preguiça do medo, não do descanso. Mas o sistema mente-corpo conserva e acumula energia. Para fazer isso, ser preguiçoso é adequado. Depois que a energia é armazenada, é bom se movimentar, mas com destreza, no caminho de menor resistência. Portanto, a preguiça não é apenas necessária, mas é a mãe da invenção. Podemos observar os movimentos vagarosos, pesados, de um trabalhador habilidoso envolvido em uma tarefa difícil. E até para ir contra a gravidade, o bom alpinista usa a gravidade, dando passos largos, lentos e pesados. Ele parece usar a inclinação do jeito como um barco usa o vento. À luz desses princípios, como a mente absorve sofrimento? Descobrindo que resistência e fuga, o procedimento do eu, é um movimento em falso,
A dor é inescapável e a resistência como defesa só faz piorar. O choque sacode todo o sistema. Ao ver a impossibilidade dessa opção, é preciso agir de acordo com sua própria natureza, permanecer estável e absorver. Permanecer estável é se abster de tentar se separar de uma dor por saber que é impossível. Fugir do medo é medo. Lutar contra a dor é dor. Tentar ser corajoso é estar assustado. Se a mente está com dor, a mente é a dor. O pensador não tem outra forma além do pensamento. Não há saída. Mas quem não está consciente da indissociabilidade de pensador e pensamento, tenta escapar. Daí se segue, de forma bastante natural, a absorção. Não é nenhum esforço. A mente faz isso por si só. Ao ver que não há como escapar da dor, a mente cede a ela, a absorve e se torna consciente da dor em si, sem nenhum eu que a sinta ou resista a ela. A mente passa pela dor do mesmo jeito completo, não autoconsciente, que passa pelo prazer. A dor é a natureza deste momento presente, e só posso viver neste momento. Às vezes, quando a resistência cessa, a dor simplesmente vai embora ou diminui até ficar tolerável. Outras vezes, ela persiste, mas a falta de qualquer resistência traz à tona um jeito tão pouco familiar de sentir dor que chega a ser difícil descrever. A dor deixa de ser problemática. Estou sentindo, mas sem a comichão de me livrar dela, pois descobri que dor e esforço para me separar dela são a mesma coisa. Querer sair da dor é a dor, não é a reação de um eu distinto dela. Quando descobrimos isso, o desejo de escapar se mescla à própria dor e some. Ignorando a aspirina por um momento, você não consegue tirar a cabeça de uma dor de cabeça do mesmo jeito como conseguiria tirar a mão do fogo. Você é igual à cabeça, que é igual à dor. Quando você realmente perceber que é a dor, ela deixa de ser um motivo, pois não há quem mover. Ela se torna, no sentido verdadeiro, sem consequência. Dói. Ponto. Contudo, esse experimento não deve ficar de reserva, como um truque para momentos de crise. É um modo de vida. Significa estar sempre consciente, alerta e sensível ao momento presente, em quaisquer ações e relações, a partir deste instante. Em contrapartida, isso depende de ver que não há outra saída mesmo a não ser a consciência. Porque não é possível se separar do presente nem defini-lo. É possível, na verdade, se recusar a admitir isso, mas ao custo do esforço enorme e fútil
de passar a vida inteira resistindo ao inevitável. Uma vez que isso foi compreendido, é bastante absurdo dizer que há uma escolha ou uma alternativa entre os dois modos de vida. Entre resistir ao fluxo em pânico estéril e ficar de olhos abertos para um mundo novo, transformado e sempre renovado em maravilha. A chave é entender. Perguntar como fazer isso, qual é a técnica ou o método, quais são os passos e as regras, é estar completamente equivocado. Métodos servem para criar coisas que ainda não existem. Estamos tentando entender algo que existe, o momento presente. Não se trata de disciplina psicológica ou espiritual para o crescimento pessoal. Trata-se apenas de consciência da experiência presente e de perceber que não é possível defini-la nem se separar dela. A única regra é: veja. Não é sentimentalismo poético dizer que, com a mente aberta assim, vemos um mundo novo, tão novo quanto no dia da criação, quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Tentando entender tudo em termos de memória, passado e palavras, passamos a maior parte da vida, por assim dizer, com a cara enfiada no guia, sem nunca ter olhado para a paisagem.